Cara, então, recentemente eu trouxe aqui o Bochecha, né? Ele participou do podcast. Caramba, do Verdun. E aí, lá ele falou sobre a luta contra o Roger Grace, né? Que eles tinham combinado que iriam ser 3 lutas. Ele falou da luta dele lá no Metamores, depois no Gracie Pro. Então, assim, a gente trouxe esse vídeo aqui, né? De uma entrevista de um ano atrás que ele fez pro Verdun, porque a gente tinha trazido a parte do Roger analisando a luta, né? Que ele foi no Lex Friedman, falou os erros do Bochecha naquele segundo confronto entre eles, né? Falou um pouco sobre a sua carreira, né? E também trouxemos outras pessoas falando sobre isso. Mas a gente nunca tinha trazido o Bochecha, eu não tinha visto. Até que eu vi aquela entrevista e falei, meu Deus, como assim? Eu não tinha visto. E aí trouxe pra você novamente, pra você ter todo o lado da história. E aí comentaram nesse vídeo, porque assim, a luta do Metamores não valia pontuação, né? Você só ganhava por finalização. Se não houvesse finalização, não tinha decisão da arbitragem. Era empate. Então a primeira luta entre eles ficou empate. Só que tem gente que fala, eu não contei a pontuação. Tem gente que fala, se fosse valendo pontos, o Roger ia ganhar do Bochecha. Só que a parada não tinha pontuação. Então, quando não tem pontuação, você não luta por pontuação. Então, não tem essa, né? É diferente. Só que o Bochecha, ele chegou no armlock muito forte no Roger. Ele fez várias coisas que deixaram aos olhos do público que ele foi o mais dominante. Entendeu? Então essa luta foi, né, bem pesada nesse sentido. Tipo, caramba, a galera fala que o Bochecha ganhou. Mas tem gente que fala que se contar na pontuação, o Roger ganhou. E aí ficou nessa. E aí muita gente começou a discutir isso nos comentários. E aí falaram que o Roger mesmo falou que nesse primeiro confronto, pra ele, moralmente, o Bochecha ganhou essa luta. E aí, tipo, as pessoas, não, aonde que ele falou isso? Né? Não valia, né? A luta não tinha pontuação, então. E aí ficou essa discussão. E aí eu fui procurar e realmente o Roger, numa entrevista com o Cavaca, há 4 anos atrás, ele falou isso. E a gente vai ouvir aqui agora. Primeiro ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, o porquê dele ter aposentado. E aí a gente vai pra essa luta aqui pra gente comentar. Então, assim, quando foi chegar, até um pouco antes disso, né? Digamos uns 2, 3 anos antes de eu falar que eu me aposentei, eu já sabia que eu estava chegando meio que no final da minha carreira, digamos assim, da minha carreira de atleta, né? Assim, poderia ter estendido um pouco mais, mas eu sempre tive na minha cabeça, desde os 30 e pouquinhos anos, que eu falei, eu não quero ficar lutando até os 40 e poucos, sabe? Tá. Assim, eu acho que é legal ter uma carreira atleta, mas você tem que saber o momento que você vai correr atrás de outras coisas na sua vida, hein? Enfim, então eu já sabia que eu não queria ficar lutando quando você passa do seu auge de atleta, né? Então eu sabia, eu falei, quando chegar aos 37, 38, eu já ia parar, já tinha isso em mente. Tá. Só que aí eu fiz aquela primeira luta com Bochecha. Uhum. Então, depois daquela luta lá, apesar de ter sido um empate, Uhum. eu acho que moralmente ficou Uhum. encarregado, Uhum. sabe? É uma luta que não Uhum. tinha ponto e era Uhum. só finalização. Eu acabei Sim. quase com o braço Sim. esticado. Então, moralmente, para mim, eu Sim. perdi aquela Sim. luta. E Então, aí, só dando um adendo, ele até mesmo falou no Lex Friedman sobre isso, que ele falou, cara, o que, que vai acontecer? Pra quando falarem, né, sobre esse confronto, todo mundo vai pensar, ah, tá, mas ele quase foi pego na Rock. Então, sempre iria colocar em xeque isso, sabe? Essa parte desse primeiro do Metamores. Quem é o melhor? Ah, mas ele quase tomou um armlock no bochecha. Então, como ele falou, moralmente, ele sentiu que ele perdeu. Então, ele realmente precisava de um novo confronto contra o Bochecha. Até porque ele disse que não treinou muito, né? Ele tava também no MMA. Eu tava focado muito no jiu-jitsu nessa época. Ele até, no Lex Friedman, ele falou que ele tava apanhando na academia, pô. Isso nunca rolou. Ele sempre foi dominante na academia. E aí ele foi ainda fez a luta. E aí ele disse que não tava muito bem preparado pra ela. No do Lex Friedman, né? Uhum. sabe, Entendo. aquela luta para mim ficou entalada na minha Tá. garganta muito tempo. Então, Tá. por causa disso, eu sabia que eu queria lutar com ele de novo. Antes de chegar perto de eu me aposentar, de eu falar que quero Perfeito. parar. Então, já anos antes, logo depois, quando aquela luta acabou, nunca desceu bem. Então, eu falei, sabe, eu sempre tive na minha cabeça, eu falei, eu quero lutar com ele de novo, porque essa primeira luta aí não foi muito boa para mim.
Eu já estava nisso. Então, quando chegou mais, mais próximo de eu falar, já não tenho mais tanto tempo, sabe? Então é agora ou nunca. Aí eu comecei a treinar. Eu falei, não tem luta marcada, mas essa luta vai acontecer e eu já vou começar me preparando que quando chegar uma oportunidade eu vou estar pronto. Perfeito. Então veio nessa, aí eu comecei a treinar, aí, mas tudo veio rápido. Aí a Kira entrou em contato comigo, aí apareceu aquela oportunidade da luta. Aí eu até ia lutar o GP, um mês depois, sim, sim. lá em Las Vegas, mas sim. aí aquela luta acabou, do jeito que acabou, eu falei, quer saber? Vou me aposentar agora. Tá certíssimo. E aí ele foi e aposentou, então ele ia participar do GP um mês depois. Ele falou que ia estar se preparando, né, mas acabou que foi bem mais rápido, né. Desde a luta dele do Betamores até a outra luta, foi rápido isso que aconteceu, mas ele já estava se preparando. E por que que ele decidiu isso? Porque ele falou, cara, toda vez que forem falar em alguma coisa, vai ficar em xeque aquela luta. Então ele precisava desse segundo confronto. E aí, quando teve ele finalizando o Bochecha, portanto, quando a gente fala quem é o GOAT, Bochecha ou Roger Gracie, cara, é praticamente unânime, todo mundo fala que é o Roger. Apesar do Bochecha ter muito mais conquistas no sentido, tipo, pô, tem 13 vezes campeão mundial, né, absoluto e categoria, mas o Roger fica na frente por conta desse segundo confronto entre eles, que o Roger foi e pegou o Bochecha. Então, realmente, o que o Roger falou fazia sentido. Ele precisava desse outro confronto pra decidir, cara, quem é o melhor. Porque senão vai sempre ser falado, como de fato. Porque se não fosse isso, se o Roger não tivesse vencido o Bochecha, a gente teria mais desavenças no sentido de consideração. Tá, quem é o melhor de todos os tempos? O Roger ou o Bochecha? Porque o Roger a gente tem também. Na área do jiu-jitsu, o Roger foi muito bem tudo. Porque de acordo com o John Danaher, o jiu-jitsu tem 4 pilares: MMA, defesa pessoal, kimono e sem kimono, né? E aí, MMA, a gente teve o Roger, né, sendo um representante aí no MMA. A gente teve como defesa pessoal, pô, não tem como você mensurar isso, mas com certeza o Roger sabe se defender muito bem. No kimono e no sem kimono, o Roger foi o único da história a finalizar todo mundo no Double Gold, categoria absoluto. Tanto no Mundial da IBJJF, quanto no ADCC. E isso até hoje ninguém nunca fez. Então, isso coloca ele no patamar de ser o GOAT. Porém, a gente tem o Bochecha aí, que é 13 vezes campeão mundial. Então, ia ficar naquele jogo. Não, mas pra mim é o Bochecha isso. Não, pra mim é o Roger. Mas como teve o confronto entre eles, não tem como. Você vai falar que é o Roger. O Roger ganhou no Bochecha. O Roger finalizou o Bochecha. Então, assim, seria interessante realmente ter um terceiro confronto, porque o primeiro foi empate. Só que foi um empate que você lembra mais do domínio do Bochecha, apesar de as pessoas falarem que na pontuação o Roger ganharia, mas até como o próprio Roger falou, moralmente pra ele perdeu aquela luta. Então, cara, ficou meio que pro Bochecha, o segundo com certeza Roger Gracie. Se a gente tivesse um terceiro, a gente poderia ter aí esse tiratema, né, pra realmente saber. E aí poderia mudar as coisas, mas como a gente não teve, o Roger aposentou, GOAT, o Roger. Entendeu? Então eu quis trazer isso aqui porque eu achei interessante o Roger falando que ele precisava desse segundo confronto, que ele, pra ele, moralmente, ele perdeu aquela primeira luta. E aí eu trouxe aqui pra você porque foi uma coisa que teve essa discussão no comentário do outro vídeo, aí eu procurei e vi. Então muito obrigada até pra quem comentou e até falou quantos minutos que tava, que aí ficou bem mais fácil pra eu achar. Então valeu aí quem comentou. Me fala aqui quem foi, pra mandar um beijo. E agora eu quero saber de você, né? O que você achou disso aí tudo? E outra coisa, a Kenny Boa é um dos nossos patrocinadores. Isso aqui, mano, é muito bom pra jiu-jiteiro. Isso aqui ajuda na manutenção da articulação, ó. Artblock. Ele tem condroitina, colágeno tipo 2, deixa eu ver o que mais. Cúrcuma, ácido hialurônico, metilsulfonil metano, não sei lá o que é isso, mas enfim. Tem aqui, isso aqui já ajuda na manutenção da articulação. Então, pô, pra quem é jiu-jiteiro, é muito interessante tomar isso aqui, tá? Eu tomo. Não dá pra ficar assim que eu tenho os ombros ferrados e, né, todo jiu-jiteiro tem algo ferrado. Isso aqui tá saindo a R$130, só que com o meu cupom RAFA30 você vai pagar uns R$100, em torno de R$100. Vou deixar aqui na descrição no comentário fixado. Você compra pela Cannibal e aí com o meu cupom RAFA30 dá 30% de desconto. E agora comenta aqui o que você achou aí do Roger, do Bochecha, né? Disso aqui que o Roger falou. Comenta aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, até porque aqui tem vídeo disso todos os dias.